aí galera, beleza? Fê Franco responde número 5. Selecionadas as questões, certo? As perguntas, na realidade, e eu vou informando o que tem que ser feito aqui. Vamos começar com o Denis MRL. Tenho dificuldade com ganho na parte superior do peitoral. Qual o melhor exercício? Galera, é o seguinte, o que a gente tem que pôr na cabeça é que é um conjunto de tudo. Não existe algo melhor. Existe o que é adaptado e o que é feito para aquele momento, certo? E uma condição de um conjunto. Sabe qual é o conjunto já, né? Então vamos lá. Quando eu gosto de fazer a enfatização do peitoral superior, eu gosto de trabalhar o peito com o ombro. Por quê? Porque quando eu faço o treinamento do peito, eu já ajusto com o ombro, certo? Às vezes eu divido o ombro frontal ao peitoral superior, às vezes eu divido a parte acromial, lateral no caso, né? Com um outro treino, no caso pode ser um dorsal para posterior junto, certo? Depende de tudo como é a divisão. Mas vamos lá. Qual o melhor exercício? Como eu já havia dito que não tem o melhor exercício, eu gosto de fazer um treino assim. Eu começo no supino inclinado, depois eu faço crucifixo inclinado, depois eu faço supino reto e o crossover cruzado. Para mim esse treino está ótimo. Com a enfatização do ombro no próximo treino, o que você pode fazer é trabalhar a parte do ombro frontal mexendo com essa parte superior próximo da clavícula, certo? Então isso é uma parte bacana. Então vamos para outra para a gente não enrolar muito. Laércio PHB. Posso fazer academia sem tomar suplementos? É óbvio que você pode, né? E na realidade você deve iniciar sem tomar suplemento. Você primeiro condiciona o seu corpo a uma parte adaptativa, certo? Fisiológica e metabólica. E assim você vai adaptando assim com um profissional ao seu lado a suplementação para melhorar o seu desempenho. Gabe Panda. Quais exercícios para aumentar o glúteo? Gabe Panda, você quer aumentar o glúteo, meu irmão? Você tem que agachar, você tem que pôr esse leg até o peito, você tem que pôr esse rack até embaixo, entendeu? Você tem que fazer sim exercícios complementares, com uma caneleira, com um trabalho de cross, assim como você vê todas aquelas mulheres hoje que tem a bunda bem grande fazendo esses exercícios, porque são interessantes sim. Assim como minha mulher treina isso também, e ela sabe qual é a minha opinião sobre isso. Agachamento é bom, leg é bom, todos são bons, mas lapidação de glúteo eu gosto de fazer com alguns exercícios que a gente tem que são de glúteo, especificamente glúteo, certo? Alan Turcato. Felipe, se eu tomar Havoc, é necessário tomar Whey? Cara, é o seguinte, o Havoc é uma condição de minerais e ele te ajuda num bom sono, num bom desempenho de treino, né? O Havoc ele é muito bom, um suplemento que sai muito da Neonutri. Só que assim, a proteína em si, propriamente dita, é o que faz a síntese proteica do organismo. Então você precisa sim, se você quer ter um aumento, jogar os dois. Você pega uma Isolate, no caso da Neonutri, e junte ao Havoc. Vai ficar muito bom esse blend, certo? A N Ribeiro. Felipe, como consigo deixar o músculo sem flacidez? Vamos falar que o músculo é um músculo, certo? Então assim, se você não colocar estímulo no músculo, ele vai ficar mole. Porque ele é um feixe de fibras. São fibras unidas. Então para você ter densidade muscular, você tem que pôr pancada na hora de treinar. Se você ficar de mimimi no celular, não vai rolar. Estímulo é o treino. Jonas Lopes. Chega a um ponto em que o frango e a batata doce ficam difíceis de descer. Nessas horas mando água, às vezes 1 litro. Isso pode atrapalhar a digestão? Não, fica tranquilo. O que pode acontecer é você só dilatar um pouco a região do abdômen, né? Mas aquilo que momentâneo e depois volta. Não vai ficar aquele negócio que você vai, vou dilatar, fica tranquilo. 1 litro de água para você comer um franguinho e uma batata, na moral, isso às vezes também é meio que tipo uma coisa de menininha, tá? Tenta dar uma melhorada nisso. Decabru. Secar e crescer. Ou crescer e depois secar? Essa é uma pergunta muito interessante. Todo mundo, eu cresço, eu seco. Galera, dá para ganhar massa muscular magra e ao mesmo tempo perder gordura? Positivo. Só que o processo é muito mais difícil. E você tem que estar na maturidade para que isso aconteça. No caso, eu consigo fazer porque minha maturação é de 14 anos de treino e N dietas, N trabalhos, né? Então, assim, o interessante, de repente, é você olhar o seu biotipo,
primeiro você reduz uma condição de gordura e depois você aumenta a massa muscular. Vai ficar um pouquinho mais fácil, certo? Mas dá para você ganhar massa magra e ao mesmo tempo perder gordura? Sim. Lupanda. Além da dieta e de aumentar o aeróbio, qual a mudança na rotina de treinos durante o pré-contest e off? Bom, são duas coisas, pré-contest e off. O off eu faço a correção da musculatura. Com o quê? Maior nutriente e uns treinos mais fortes, no caso, mais intensos de carga, de força. Quando eu estou em pré-contest, eu trabalho o quê? Mais detalhes da musculatura. Então eu aumento essa parte do aeróbio mesmo e eu começo um exemplo numa quantidade calórica alta de macro e micronutrientes e vou selecionando com o tempo a diminuição deles, até a hora que eu já estou com a pele bem fina. Thiago Ryan. Qual a diferença dos exercícios? Malandro, ele escreveu exercícios assim mesmo? Tudo bem. Qual a diferença dos exercícios de maior amplitude para os de menor amplitude? Irmão, é o seguinte, quando você faz exercício de maior amplitude, você tem uma utilização maior das fibras, dos feixes de fibras. Então vamos supor que você trabalha o bíceps assim. Tá vendo que o bíceps ele trabalha curto? Quando você alonga numa amplitude maior, você tem maior movimentação do músculo, certo? Então você utiliza mais fibras e ao mesmo tempo cria mais rompimentos de microlesões, certo? Para o processo anabólico pós-recuperativo. Menores amplitudes tem que ter uma questão de ênfase e vocês têm que estar preparados para isso. Por exemplo, tem vezes que eu não agacho até o chão. Quando eu quero enfatizar mais a região do quadríceps, eu faço um noventinha com bastante carga. Então isso é um número menor, é uma amplitude menor, mas a carga em si eu faço uma enfatização de quadríceps, certo? Isso leva um tempo para você saber, mas é mais ou menos isso. Thiago Martins, Felipe, devo alongar antes do treino ou não? Por quê? Cara, você tem uns tipos de alongamento. Você não pode esquecer que alongamento não é treino de flexibilidade, né? A gente já veio conversando isso. Então você alonga de leve e tal, ou você faz um aquecimento específico ou um aquecimento geral. Qual é a diferença disso? O geral é quando você trabalha o corpo todo, esteira, bike, transporte, etc. O específico é quando você dá o aquecimento ao músculo que você vai trabalhar numa condição boa. Já o alongamento, ele faz o quê? Ele dá uma soltada na sua... Eu, particularmente, eu gosto de fazer um aquecimento específico. O alongamento faz no final, cara, só para você dar uma relaxada, soltar a musculatura. E cuidado com o exercício de flexibilidade no final de treino, tá? O Shake Wax, sei lá. Shake Wax. Qual a idade você começou a treinar? Atrapalhou o seu crescimento? Muito pelo contrário, irmão. Eu comecei de 14 para 15 anos. Eu lembro até hoje. Eu tinha 1,68, uns 50 e poucos quilos. Era magrinho, sim. Eu já era longilíneo, já era ectomorfo, né? E aí eu fui criando aquela expectativa de querer crescer a musculatura, tudo. Só que olha o que mudou, que legal. Eu tinha uma alimentação péssima. Eu falei, pô, eu tenho que comer nutriente, eu tenho que ter aminoácido, eu tenho que ter toda essa base se eu quiser ter um aumento de massa muscular e também estimular meus estirões do crescimento. Era adolescente? Já era, mas eu tinha... A gente cresce até os 21, até as epifisioses calcificarem, certo? Então eu fiz o quê? Estimulei bastante a atividade física da musculação, que é um exercício, são exercícios sem impacto. Quando você tem impacto, você inibe o crescimento. Quando você não tem choque, aí você fica tranquilo, porque a musculação não tem choque, certo? Diferente de uma ginástica olímpica, que tem choque na criancinha e ela fica desse tamanhozinho. Você já viu algum ginasta desse tamanho, né? Muito impacto desde criança. Então assim, a musculação ajuda e melhora muito, né, nessa parte do crescimento. Então você treine e coma bem, que isso vai te fazer bem. É nóis, beleza? Galera, terminando o Fê Franco Pro 5, é nóis. Muito obrigado, compartilha o vídeo, é nóis. Fê Franco Oficial no Instagram, canal Fê Franco Pro, e é tudo nosso. Abraço, obrigado.